vamos lá, meu aluno, avançando. Já apresentei para você a administração pública. É importante você visualizar lá naquele esquema do Estado Gerencial Brasileiro, que a administração pública que nós estamos estudando, ela integra o primeiro setor dessa organização administrativa brasileira. Ela integra o primeiro setor, e nesse primeiro setor você pode separar a administração direta e a administração indireta. É uma apresentação introdutória da matéria. Dentro dessa administração indireta, você tem autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. E dentro da autarquia hoje, você tem que visualizar que a autarquia deixou de ser tratada apenas como uma entidade, passou a ser tratada como um gênero. Porque quando você olha para a autarquia hoje, na verdade você tem um gênero chamado entidade autárquica. Porque dentro de autarquia você tem a autarquia propriamente dita, você tem a fundação pública com personalidade jurídica de direito público, você vai visualizar isso, que tem cara de autarquia, tudo que se aplica à autarquia se aplica a ela. Você tem os conselhos de profissões regulamentadas, ou seja, esse Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, esses conselhos que controlam profissões regulamentadas têm natureza autárquica. Você tem agência reguladora, você tem agência executiva, você tem consórcio público, tudo isso tem tratamento jurídico de autarquia. Então, quando eu falo para você nas entidades que integram a administração indireta, elas são muito amplas. Eu estou trazendo para você aqui de maneira bem genérica, porque é uma apresentação da matéria. Quando eu falo de empresa pública, sociedade de economia mista, é evidente que eu estou falando de empresas estatais. Junto delas, recebe o mesmo tratamento as suas controladas e as suas subsidiárias. As empresas estatais, elas têm o mesmo tratamento dado à empresa pública, sociedade de economia mista. Normalmente, no que se refere à forma de criá-las, a vedação a acúmulo de cargo. Então, são empresas estatais, na verdade. Então, é dessa forma que tem sido tratado atualmente pela doutrina. É evidente que, quando nós falamos de administração pública, existe um marco, que foi a reforma da administração pública federal em 67. Essa reforma se deu no Decreto-Lei 200. Nós temos duas grandes reformas na administração pública. Nós temos a de 67, que se deu no Decreto-Lei 200, e nós temos a de 98, que se deu na Emenda Constitucional 19, sendo que a de 67 foi uma reforma somente da administração pública federal, e por ter sido muito bem elaborada, ela acabou contagiando a administração estadual e municipal. Agora, a reforma de 98, ela se deu no texto constitucional. Então, essa reforma de 98 é o chamado reformão da administração pública, porque estados e municípios são obrigados a cumprir a Constituição Federal. Tranquilo? Tranquilo? Então, é bom você ter em mente essa informação de caráter normativo. Uma em 67 e uma em 98. Então, você já consegue visualizar que o texto constitucional dá atribuições para a União, para o Estado, para o Distrito Federal e para o município, que eles vão ter que cumprir ou diretamente ou indiretamente, criando as suas entidades. Tranquilo? Bem, vamos avançar nos nossos slides. Eu trago para você o artigo 4º do Decreto-Lei 200, mostrando para você qual foi a estrutura traçada por ele. Ele diz que a administração direta se constitui de serviço integrado à estrutura administrativa da presidência do Ministério. Ele diz, olha, o topo de tudo, o começo de tudo, a chefia de tudo é a presidência da República. Você pega a presidência da República e desmembra em ministério. Esse ministério você vai desmembrando em órgãos. Agora, é perigoso você olhar para isso sem olhar para o teu país, porque quando eu falo em administração pública federal, falo presidência e ministério, você pode imaginar que não existe função administrativa no judiciário e no legislativo. É legal você visualizar o seguinte, olha, como é que eu visualizo o que é função administrativa? O melhor critério pode não ser fechado, né, mas é o melhor critério. O que é função administrativa? Se não tiver ninguém julgando, e se não tiver ninguém legislando, isso é função administrativa. Então, dentro do judiciário, existem diversas atribuições que não somente julgar. Então, ali tem função administrativa. Então, tem administração pública. No legislativo, também. Tranquilo? Então, eu estou te dando a redação do Decreto-Lei 200 e estou te dando um entendimento hoje doutrinário acerca do que seria uma função administrativa. Agora, é claro que, se você olhar para os poderes
quem executa a função administrativa de forma preponderante é o Poder Executivo. E o chefe do Executivo é o Presidente da República. Abaixo dele você tem os ministérios criados por ele, né? Ou seja, cada presidente, ao entrar, monta um projeto de lei, organizando, criando os seus ministérios. Tranquilo? Bem, no item 2, né, no inciso 2º do artigo 4º, ele faz menção à administração indireta. Aí ele vai tratar para vocês quais são as entidades aí dotadas de personalidade jurídica própria. Legal, desde já, ele dizer que a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista tem personalidade jurídica própria. Sabe o que isso quer dizer? Se você é motorista, está conduzindo um veículo, você é policial federal, está conduzindo um veículo da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela integra o Ministério da Justiça, que está ligado à Presidência da República, está ligado à entidade União. Presidência da República é órgão, Ministério da Justiça é órgão, e Departamento de Polícia Federal é órgão, Delegacia de Polícia Federal é órgão. Então você tem toda uma estrutura de órgãos dentro da União. A União é o corpo, né, como você tem o seu corpo humano, onde esse corpo tem diversos órgãos. Note que quando um órgão desse ou um agente do órgão desse causa qualquer tipo de dano a terceiros, quem indeniza não é o órgão, é o corpo, é a pessoa. Então esse é o grande detalhe, que na administração direta você tem pessoas, você tem personalidade, elas vão a juízo e respondem sem atingir, evidentemente, a União. Tranquilo? Tranquilo? Essa é uma regra que você pode memorizar, é evidente que existe uma responsabilidade subsidiária, né? Porque a União criou, então se a autarquia não paga, se a fundação não paga, quem teria que pagar é quem criou. Tranquilo? Bem, aí eu traço para você características da administração direta e da administração indireta. Na direta eu digo, olha, tem personalidade jurídica de direito público. Na indireta, você vai ver no momento seguinte, tem direito público e direito privado. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que ela tem personalidade jurídica de direito público, primeiro momento, personalidade jurídica é pessoa. Vai a juízo, responde, tem patrimônio próprio, bens próprios, é tudo com ela mesma. Agora, quando eu digo assim, personalidade jurídica de direito público, eu estou te dizendo o seguinte, olha, todas as ações dela é voltada para o interesse público. Então, se você tem numa relação jurídica uma entidade dessa e um particular, esse particular, nessa relação, está sempre abaixo, porque a administração, que tem personalidade jurídica de direito público, ela se apresenta com supremacia. Essa é um requisito. Um outro requisito, quando você fala de direito público, são as normas de direito público. Todas as normas de direito público, o regime jurídico de direito público, são normas extremamente moralizadoras, feitas para assegurar o interesse público. Perceba que você nunca vai ingressar numa entidade dessa sem fazer concurso público, porque concurso público é uma exigência de mérito, é uma exigência de concurso público. A regra para efetuar compras e vendas é comprar e vender dentro de uma proposta vantajosa para a administração. Então, se tem diversas propostas, ela vai ficar com a mais vantajosa, porque as regras são de direito público. Não existe aí liberdade de escolha, como se você vê na iniciativa privada. Então, as normas de direito público, elas são rígidas. Existe a grande, acho que a maior delas, né, que seria a indisponibilidade do interesse público. A administração pública, ela não tem, ela trabalha engessada, ela não tem como criar o novo. Tudo que é feito por ela tem que estar previsto em alguma lei, porque a lei é a expressão da vontade popular. Ela está ali apenas para gerir o interesse desse povo. Então, esse é o condão das normas de direito público. Tudo bem? Ela tem capacidade política. É evidente quando eu digo que na administração direta há capacidade política, você já estudou Estado, e quando eu falo em capacidade política, eu estou falando em autogoverno, autoadministração e auto-organização. Falar em capacidade política significa falar em entidade política, em ente da federação, em união, estados, federal e município. Eles pertencem à administração direta. Eles podem prestar serviço diretamente. E
Ainda quanto ao autogoverno, é a possibilidade de eles escolherem os seus próprios governos. Então, o município é ele que elege o seu prefeito. O Estado é ele que elege o seu governador e os membros do seu poder legislativo. Essa é a ideia. Eles possuem autogoverno. Eles possuem também auto-organização. O município tem leis próprias e a lei orgânica. O Estado tem a Constituição Estadual e leis próprias. Então, são eles que se organizam diretamente, essas entidades políticas da administração indireta. E o mais relevante nessa história é a auto-organização, porque esse tema interessa o direito administrativo. Porque na auto-organização, você consegue visualizar o quê? A União, ela vai organizar a sua própria estrutura administrativa, ela tem leis próprias de direito administrativo, o Estado tem suas leis próprias de direito administrativo. É legal você visualizar já de imediato que o servidor municipal, ele está atrelado ao município pelo estatuto do município. O servidor estadual, o estatuto é o do Estado. O servidor da União, o estatuto é o da União. E é assim que você tem que visualizar para você poder amadurecer. Tranquilo? Olhando ainda sobre esse enfoque de características, eu coloco o estudo da administração direta, confunde com o estudo do órgão público. Verdade. Quando você fala em administração direta, você pensa no que a compõe. O que acompanha é o órgão, né? É legal você comparar o órgão público sempre com o órgão humano. Inclusive, a denominação vem daí, né? Nós temos um estudioso, né, que tratou, se eu não me engano, foi na Alemanha, século XVIII, Otto Gierke, ele que tratou da teoria do órgão, comparando o órgão público ao órgão humano. E foi dessa forma que ele mostrou como é que o Estado se manifesta. Tranquilo? O Estado se manifesta lá na ponta com o seu agente público que está integrado ao órgão. Esse órgão está integrado a uma entidade e quando o agente está atuando, ele está atuando no nome do todo. Você não pode imaginar que ao deflagrar uma arma, você, pessoa física, deflagrar uma arma, né, e matar um desafeto, que quem tem que ficar preso é sua mão, foi ela que deflagrou. Negativo, quem fica presa é a pessoa responde pela parte. Essa é a ideia do órgão público. O órgão público é uma parte da entidade e o órgão público ele não representa o todo. Quem faz contrato administrativo não é a Polícia Federal. Quem faz o contrato administrativo é a União. É evidente que quem vai assinar o contrato é um gestor, é uma pessoa que pode responder, né, por conta, em nome da União. Tem essa atribuição. Tranquilo? Então, é verdade, o estudo da administração direta se confunde com o estudo do órgão público. Avançando. O conceito de órgão público, existe um conceito legal de órgão público. Eu poderia te dar diversos conceitos, mas o ideal é que nós fiquemos presos aos textos, né, de lei que nos oferece gratuitamente o conceito. Então, note que você tem no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo em âmbito federal, ele te dá um conceito de órgão público. Ele diz o seguinte, olha, órgão público é uma unidade de atuação integrante da estrutura de administração direta e indireta. Olha, quanto ao órgão público, o meu conceito, o que eu passo em sala de aula para meus alunos é o seguinte, olha, órgão público é um centro de atribuições criado por lei, extinto por lei, integrante da estrutura da administração direta e indireta, que em regra não possui responsabilidade. Aí você coloca entre parênteses, a responsabilidade é do todo. Tranquilo? Bem, ou você poderia colocar que em regra não tem capacidade judiciária, não é ele que vai a juízo. Tudo bem? Então a gente encerra aqui, na próxima aula a gente volta.